Então, tudo bem, meu irmão, minha irmã? Nós estamos mais uma vez aqui no Contos do Espiritismo. Aqui, enquanto nós estamos fazendo a sopa, estamos aqui com o seu Delfo, que vai nos contar hoje, nesse episódio, a história dele com a família Gomide, né? A família do seu Jerônimo, que tem toda uma história com o campo de Palmelo, com o Centro Espírita Luz da Verdade. Seu Delfo, hoje o senhor vai contar para nós como é que foi a sua história com o seu Jerônimo. Na verdade, não é só a minha história, é a história primeiro da minha família, né? Que quando o seu Jerônimo veio vindo de Sacramento, começou a fundação dos centros espíritas na região de Goiandira, Cumari. Minha mãe ainda era moça e se tornou afilhada do seu Jerônimo. Mais tarde, também, o primeiro casamento do meu pai, o seu Jerônimo foi, eles chamavam Parani, foi o padrinho, foi quem batizou meus irmãos mais velhos. Então aí começou um laço de familiar entre seu Jerônimo e o meu pai, que também era Jerônimo, que apesar de compadre também, e também se tornaram amigos, que meu pai já tinha um princípio espiritualista, né, desde a primeira esposa do meu pai. Aí a gente criou esse ciclo de amizade, aquela integração entre a família Lourenço, que era meu pai, e a família Gomide, né? E eu, ao decorrer dos tempos, o seu Mundico, que é irmão do seu Jerônimo, né? Com o decorrer do tempo, a cidade de Nova Aurora, onde nós morávamos, eu tive a oportunidade de estudar com o seu Mundico, que era um professor que tinha escolinha particular, era muito ligado a nós, tinha um método de ensino muito bonito no irmão do seu Jerônimo, que é o Mundico, né? Raimundo, conhecido por Mundico. Ele transformava seus alunos em professores, né? Era muito maravilhoso essa história, que aqueles alunos que atingiam na quarta série, ele já começava a nomear eles como professor, como eu conheci quando eu estudava, um garoto por nome Antônio, já professorzinho, Aristides, irmãos. Então foi assim que a gente conheceu a história do seu Jerônimo, que inclusive foi o padrinho de minha mãe, mais tarde, primeiro dos meus irmãos mais velhos. Depois a minha mãe, depois que ela veio, meu pai ficou viúvo, casou-se com essa afilhada do seu Jerônimo e criou aquele laço, aquela integração entre Goiandira e Palmelo. Sempre meu pai vinha e a gente ficou conhecendo o seu Jerônimo nessa situação. Seu pai era espírita, seu Delfo? Aos 24 anos, quando conheceu a primeira namorada, que era uma médium já, né, naquela época, aí se tornou espírita e passou a ser dirigente de grupos, inclusive na região de Nova Aurora, tinha alguns centros espíritas nas fazendas, né? Eu tenho lembrança de uns pequenos centros espíritas construídos dentro da fazenda, inclusive tem uma fazenda por nome Fazenda Água Fria, entre Nova Aurora e Goiandira, que tinha um centro espírita construído dentro da fazenda. E como é que era esse centro espírita, a construção dele? Era de alvenaria? Alvenaria, rústico, né? Pequeno, mas tamanho o suficiente para manter aquele trabalho espiritual. Quando o senhor conheceu o Palmelo, o senhor foi com seu pai? Como é que Não, foi? a verdade, Palmelo, eu fui conhecer Palmelo mesmo, conheci seu Jerônimo até os 5 anos, depois desapareceu. Aí quando eu fui voltar a Palmelo, já tinha quase mais ou menos meus 30 anos de idade. E aí o senhor ia lá, como que era a sua relação com o Palmelo? Eu fui em Palmelo a primeira vez que eu estava dirigindo um pequeno grupo espírita no norte de Goiás, e começou a surgir necessidades de tratamento para doentes ou perturbados, e nosso grupo era pequeno e não tinha uma estrutura. E enfermos também, que naquela época tinham o trabalho de receituário, e eu me propus a levar alguns pacientes para tratamento em Palmelo, inclusive pessoas que necessitavam de sanatório, né? O senhor conheceu o sanatório funcionando? Conheci o sanatório em pleno funcionamento. Inclusive eu levei a 2 pacientes que esteve internado lá no sanatório. E melhorava mesmo, seu Delfo? Bom, uns sim, outros não, né? Porque chegou uma época que eu levei um menino que era epilético, mas tinha as perturbações, e o seu Jerônimo era muito claro, né? Quando ele dizia, ó, esse aqui não tem jeito, situação desse camarada é essa e essa, e é rebelde, o espírito é rebelde, o obsessor é rebelde, o obsediado também. Esses aí são difíceis de curar, né? Porque ele não quer sarar. Então nem todos tinham êxito.
conheci o seu Jerônimo, peguei muita receita com ele, tive a oportunidade, que ele me deu a oportunidade de trabalhar. Às vezes ele atendia pacientes, às vezes na sala dele. Antes do receituário, ele dava um passo nos pacientes, e eu tive a oportunidade por umas 2 ou 3 vezes de participar com ele. Como é que era essa participação? O senhor fez? Não, eu curso lá? Eu cheguei lá com aquela bagagemzinha que eu tinha lá no norte, que eu estudava lá o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e dirigia um grupo de uma meia dúzia, o máximo 9 pessoas, um pequeno grupo. E a primeira vez eu me surpreendi que eu fui para receber passe, e ele me colocou, foi para trabalhar, falou, você tá bom de dar, não de receber. Aí eu tive essa oportunidade. O senhor chegou e já foi trabalhando? Eu cheguei e ele me deu a oportunidade, que eu cheguei lá dizendo, ó, vim trazer esse paciente. Aí ele identifiquei como filho do compadre dele, ó, sou filho do seu compadre Jerônimo. Aí como tá meu compadre, ele lembrou na hora, você vê, fazia uns 30 anos que eles não se viam, ou mais, e ele lembrou na hora. Como tá minha afilhada, que é a minha mãe? Tá bem. Então era compadre e afilhado, porque ele era compadre pelo primeiro casamento do meu pai, que meus irmãos mais velhos eram afilhados, e minha mãe também, que era uma mocinha, né? Quando meu pai ficou viúvo, casou com a afilhada, então ficou essa mistura aí. Tem também, né, nessa história, tem do seu Mundico, que é o irmão do seu Jerônimo. Alguns dos meus irmãos mais novos, né, são afilhados, porque se praticava o batismo no centro espírita, inclusive o que mais acontecia nos batismos no centro espírita. A casa espírita batizava as crianças e era com 4 padrinhos, 2 homens e 2 mulheres, 2 casais para ser padrinho daquela criança. E era escolhido, não era financeiro não, era a moral do compadre, a pessoa que tinha moral para ser padrinho. Era assim que era escolhido, e seu Mundico passou nessa condição de ser meu pai padrinho de algumas filhas do seu Mundico e ele padrinho de alguns dos meus irmãos mais novos. Então tinha esse relacionamento no espiritismo de batizar as crianças. E qual os dias que era escolhido para o batismo dessas crianças? Era dia de São João Batista ou dia de Natal. Quando é que vai ser o batismo dos meninos? No Natal que vem. Os meninos estavam sendo preparados para ser batizados dia de Natal ou dia de São João. Então essas coisas aconteceu nos primórdios, não vou dizer os primórdios do Espiritismo, mas quando o Espiritismo tinha essa prática de batizar as crianças. Eu falo para o senhor, eu participei de um batizado há pouco tempo, seu Delfo. Nós ainda temos essa prática em Palmelo de batizar em nome de João Batista, em nome de Deus. Nós temos o batizado espírita ainda. Lá em Palmelo acontece frequentemente o batizado. Pois é, eu tinha essas histórias do espiritismo, desse relacionamento com a família Gomide, né? De ser aluno de um dos irmãos do seu Jerônimo. Conheci também o farmacêutico irmão do seu Jerônimo, por nome Comercindo, que tinha uma farmácia na cidadezinha de Goiandira. Eu era muito pequeno, muito menino ainda, mas lembro bem dele. Um sobrinho dele, um grande farmacêutico, Calicante, também sobrinho do seu Jerônimo, naquele meio Goiandira, Palmelo, né? Então a gente tem esse relacionamento com essa família. Maravilha, né? Eu era muito jovem, quer dizer, muito criança ainda, mas quando minha última contato com o seu Mundico na escola, em Nova Aurora, eu estava saindo para vir embora para a região do norte de Goiás, e foi no ano de 1957. Eu vi seu Mundico pela última vez, que foi meu professor. Seu Delfo, pode continuar nos falando um pouquinho aí, seu Delfo, sobre essa relação aí do trabalho da corrente. O senhor foi trabalhar na corrente? Sim, eu fui utilizado como passista. Passista. Fui passista. Às vezes que eu fui a Palmelo, eu tive a oportunidade de ganhar essa oportunidade de trabalhar. E qual foi a sensação, seu Delfo, desse trabalho? O senhor foi bom? Foi uma sensação? O senhor já sentiu ali entrosado com a equipe de Palmelo? Como é que foi? O que foi satisfatório foi a gente, primeira coisa, a gente às vezes sentia assim que o pequeno trabalho que estava fazendo lá no norte era algo muito pequeno. E deu para a gente sentir que se a gente está bem
entrosado dentro dos ensinamentos, a gente é médio em qualquer lugar. Em qualquer lugar você está moralmente bem e você serve para trabalhar em qualquer lugar. E o espiritismo não existe essa divisão. Não, você é médio da casa tal, você não pode trabalhar na casa tal. E eu vinha de um pequeno grupo que eu estava dirigindo, e eu pensava que eu ia chegar ali, simplesmente ficar ali para ouvir, e tive a oportunidade, aí a gente sente um pouco seguro, mais seguro, pô. Cheguei na casa grande, como diz, cheguei na casa grande e fui acolhido como trabalhador, né? Aí a gente se sente honrado, é muito bom a gente chegar na casa e o seu Jerônimo me acolheu como médico, me viu naquele dia. Vamos ajudar os doentes, inclusive um do paciente que eu estava levando, ia ser receitado, né, que ele fazia receituário, como o Damo também fazia. E antes do receituário ele dava passo nos pacientes primeiro, para depois ele ver o quadro do paciente pós-tratamento. Dava o passo nos pacientes dentro da sala dele, depois pegava a caneta e ia receitar. Que maravilha, mas esse aí vai ficar para o próximo quadro. Então, continue acompanhando Contos do Espiritismo. Por hoje, nós soubemos da relação do seu Delfo, a família dele com o seu Jerônimo. E no próximo episódio, mais uma notícia, mais uma história de Contos do Espiritismo. Então acompanhe toda quinta-feira aqui na Live das Meninas, na live musical de Aimee Alene, agora com esse quadro Contos do Espiritismo, um bate-papo no coração da sopa.